Ele tem que navegar o Mar Báltico e cruzar esse estreito aqui. Que países que tem nesse estreito? Dinamarca, Noruega e Suécia. Noruega. Suécia estava fora. Tá. Mas o que Dinamarca e Noruega fazem parte? Foi criada uma aliança. A OTAN já? OTAN. Aliança do Tratado do Atlântico Norte. Uma aliança militar que tinha um objetivo: manter os russos fora do controle Esse era o principal da objetivo. ilha mundo. Caramba. Ponto. Nós não podemos deixar ele acessar o território marítimo. Ele não pode chegar nos mares. Acabou se ele chegar. Porque ele já está muito grande, ele vai estar muito rico, ele vai construir uma grande frota naval e vai acessar as outras ilhas do mundo. Essa aliança bloqueou o acesso soviético, a saída soviética por aqui, e bloqueou o acesso soviético, a saída soviética por aqui. Porque os soviéticos controlavam a Ucrânia, certo? Romênia, tudo isso daqui, né? E aí eles têm acesso ao Mar Negro, então. Controlavam Geórgia, controlavam todos esses países. Mas para sair do Mar Negro você precisa passar nesse estreito, que é Bósforo, da Turquia. E aí a Turquia então tem que fazer parte do quê? Da OTAN. Da OTAN. Porque a gente tem que fechar as saídas e estrangular. Ah, mas por que ele não sai por aqui? Porque Vladivostok tá aqui, ó, nessa parte do mundo. Esse mar aqui congela. Nossa. 4 meses por ano. Ah, por que ele não sai aqui por cima? Tudo congelado. Rússia não tem acesso a mares que não congelam. O único que não congela é o Mar Negro. E para ele sair do Mar Negro, ele precisa passar da Turquia. Ele precisa passar pelo estreito. A Turquia era da OTAN. Fizeram um grande cordão de isolamento. Nossa. Uma estratégia de contenção e não deixar ele crescer. O que mais que eles falaram? Se você avançar mais um milímetro na Europa, nós vamos usar bombas atômicas. Usaremos bombas atômicas. Por quê? Isso foi uma ameaça velada ou foi uma real? coisa... Real? Real. O poderio bélico de soldados e tanques da União Soviética era incomparável ao poderio e às forças terrestres do resto que sobrou do Ocidente. Entendeu? Porque olha o que sobrou de espacinho aqui pra você ter de gente aqui pra conter tudo isso daqui. Então o único jeito era você usar armas atômicas e falar assim: se você tentar conquistar o resto da Europa, você vai cruzar uma linha e eu vou usar bomba atômica. E esse era o pânico da Alemanha, voltando pro que eu tava falando no começo, entendeu? Imagina a Alemanha olhando pra essa situação falando assim: meu, vai ter uma guerra nuclear e vai ser em mim. Porque, tipo, aqui era onde chegou o máximo. Então a guerra ia ser ali, ia ser na Alemanha. Isso criou um pavor, seguido de uma história de destruição, de terror, que foi o nazismo, o Holocausto, a Segunda Guerra Mundial e tal. Então os alemães saíram dali com uma cultura diferente. Bom, o que aconteceu? Quando a Rússia ficou desse tamanho gigantesco, ela se deparou com outro problema. Antes os inimigos estavam do lado de fora da fronteira, certo? Claro. Eram os mongóis, eram não sei quem, vindo atacar. Agora, parte desses povos inimigos... São dentro. São parte do território que eu conquistei. E eu tenho que gerenciar eles. E aí nasce um imperativo geopolítico para a Rússia, que é gerenciar e administrar esses povos que não são seus povos. Como que você faz isso? Estão muito felizes de estar junto. Claro. Como que você faz isso? Você precisa simplesmente de um aparato de segurança interno, de repressão monstruosa. E aí tem um monte de aberrações, desde genocídio fabricado na Ucrânia, causado por fome, campos de concentração, campos de concentração na Rússia, extermínio, migração forçada, relocação de gente. Nossa. Tipo assim, você tem que criar uma engenharia do terror aqui. Mas porque esses territórios anexados, eles tinham alguma coisa relacionada à Rússia? Alguma coisa que ligava eles? Não. Ligavam eles à Rússia? Eles eram outros povos diferentes.
que em vários momentos da história chegaram a conquistar territórios na Rússia. Então você teve Império Polonês, você teve força ucraniana, você teve alemão, prussiano, você teve os franceses, você teve os turcos, você teve os mongóis, você teve um monte de povos aqui que brigaram, viveram, se mataram. De repente eu faço parte de uma União Soviética que eu não quero estar. Isso, de um Império Soviético que em momentos cresceu, né? Primeiro o Império Russo e depois virou o Império Soviético. Por que eu tô falando do Império Soviético? Porque foi o ápice do tamanho desse negócio. Foi o máximo onde eles conseguiram chegar. Nesse momento, não dava para os russos se sentirem mais seguros. Lembra do problema das rotas? Ele tá seguro. Aqui ele tá seguro. Mas o problema vem de dentro agora. Começa a implodir. Porque todo mundo aqui quer se separar. Todo mundo não quer ser subjugado. Todo mundo não quer produzir, plantar e alimentar o russo. Porque o que o russo vai fazer? A história da família da escassez. Eu vou dar comida para quem? Primeiro para os meus. Primeiro para os meus. Quem são os meus? São os russos verdadeiros. Então, se sobrar... Vamos pegar a comida da Ucrânia e vamos mandar para Moscou. Ah, mas a Ucrânia tá passando fome? Ah, não importa. Caramba. E assim, e aí começa toda a loucura. Esse negócio se torna tão insustentável porque ele é tão gigantesco, mas tão gigantesco, que na analogia de um dos pensadores das relações internacionais a baleia venceu o urso. Quem é a baleia? Estados Unidos? Isso. Que é uma potência o quê? Marítima. Por isso a baleia. E o urso, uma potência terrestre. Então, mas o que os Estados Unidos fez além de esperar e torcer por essa implosão interna? Ele criou... fomentou isso também? Ele ajudou Claro. Esses caras aí? Fala, se vocês saírem, a gente te ajuda. Ele tentou ajudar tudo que ele podia, só que existe uma cortina de ferro aqui que não permite a comunicação, não permite a penetração. Tentavam constantemente alimentar a resistência, ajudar, armar, transmitir rádio com valores, com ideias democráticas de libertação, de protesto, de não sei o quê. Mas basicamente foi o capitalismo que derrubou essa cortina ou não? Foi basicamente, o modelo econômico disso daqui não se sustentava. Exato, né? Ponto. E aí, olha que interessante. Você tinha um problema, né? Que era... a Europa já tinha se matado 1 milhão de vezes aqui, passando 1000 anos ou mais se matando, e não parava. Os americanos precisavam arrumar um jeito da Europa parar de se matar. Para resolver esse problema, eles tinham que juntar 2 rivais tremendos, Alemanha e França, numa aliança. Qual era o projeto que poderia criar essa aliança? União Europeia. Vamos trancar esses dois juntos numa aliança econômica que vai virar um grande projeto de unificação do continente europeu como um todo. Esse projeto nasce para segurar os ânimos da Alemanha, manter a Alemanha quieta. Outra parte do projeto era: temos que manter os russos fora. Esse projeto para manter os russos fora, OTAN. OTAN tinha a função de manter os russos fora da Europa, encolhidos. A União Europeia tinha o projeto de fazer eles serem fortes, unidos e não brigarem entre eles. E você precisava manter uma outra força aqui dentro para sustentar tudo isso, que os Estados Unidos precisam estar aqui. Então, premissas do fim da Segunda Guerra Mundial: Rússia fora, soviéticos fora, Europa unida e Estados Unidos dentro. Que fez parte dos aliados. E de repente eles... Isso, mas aqui é pós, né? Pós-Segunda Guerra Mundial. Mesmo sendo aliados, todo mundo falou: esses caras... Não, depois que eles viram a vantagem, primeiro porque eles tiveram um acordo com Hitler, eles já começaram a ocupar metade da Polônia de um lado, a Alemanha foi do outro. Saíram os nazistas, chegaram a entrar os russos, tá a mesma coisa. Metade já estava com ele, a mesma coisa acontecendo na Ucrânia, entendeu? Para onde que a Alemanha podia expandir? Mas só voltando um pouquinho. Tá. Você tem a OTAN e a Rússia tem algum tipo de coisa para medir forças com a OTAN? Ou era só a União Soviética? Boa pergunta. O Pacto de Varsóvia. O que era esse pacto? Que era uma aliança militar que o objetivo era contrapor a OTAN. Então a União Soviética juntou toda essa turma aqui, todos esses territórios conquistados, e colocou juntos numa grande aliança militar para contrapor a aliança da OTAN. O que acontece? Você precisa manter a Alemanha calma. Tá.
a Rússia fora, ou os soviéticos fora, e os americanos dentro. Você faz isso de 3 maneiras. Você reconstrói a Europa, você cria a União Europeia e você cria a OTAN. Reconstruir a Europa significa que esse mercado vai ser pujante, vai ter dinheiro, vai comprar, vai ter que criar laços comerciais com os Estados Unidos. A União Europeia resolve a briga interna entre eles. E a OTAN une todo mundo para ter força suficiente para segurar esse território aqui que quer expandir, porque o tabuleiro está desenhado desse jeito, porque o mundo foi dado desse jeito. Todo mundo vendo isso. Isso. Então, esse era o plano. Mas e o medo deles, dos Estados Unidos, virar uma nova potência e subjugar eles? Não existia? Não, porque os Estados Unidos estava salvando e ajudando eles. Financeiramente? Tava, plano Marshall. Plano Marshall. Reconstruiu a Europa. Os europeus não tinham dinheiro para gastar com arma para entrar na OTAN. Eles estavam quebrados e destruídos. Os Estados Unidos falaram, deixa comigo. Isso, beleza, eu vou reconstruir vocês. Tá aí, toma. E outra coisa, não podia ascender mais ao poder nenhum nacionalista louco, fascista, falando, tá vendo, nós estamos destruídos pra guerra por causa dos outros, vamos matar todo mundo, é tudo culpa de todo mundo. Se você deixasse a situação econômica com esse cenário degradante, você ia facilitar certas ideias políticas prosperarem. Entendi. Então você precisou simplesmente dar um jeito dessas pessoas verem perspectiva de vida na democracia, na economia aberta. E aí os Estados Unidos começou a criar laços com ele. O Reino Unido a Inglaterra naturalmente já tinha um laço mais fechado com os Estados Unidos, então precisava convencer França e Alemanha. Isso, e o resto da Europa precisava prosperar, e o Reino Unido também estava quebrado e destruído. Todo mundo estava destruído. Tava quebrado, todo mundo estava destruído. Então precisava reconstruir a Europa inteira. Plano Marshall, ele vem fazer isso para reativar a economia, melhorar a qualidade de vida, dar esperança para as pessoas, e elas olharem e falarem assim, bom, eu não vou ser refém do quê? Do discurso simplista que vai dizer que não, vocês estão passando fome aqui na União Soviética, ninguém passa fome, todo mundo tem tudo, é tudo igual para todo mundo. E o apelo dos partidos comunistas na Europa, dada a situação, era muito grande naquela hora. Ah, é? Então você tinha que fazer alguma coisa rápido. E a estratégia foi fazer isso.